Olá, seja muito bem-vindo a esta aula preparatória sobre a prática e o aprendizado da meditação transcendental. O meu nome é Reno Valério, eu sou instrutor dessa técnica e estou aqui com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação para poder transmitir para você parte desse conhecimento preparatório dessa técnica que é necessário para que você possa dar os próximos passos, caso você queira ser um praticante dessa técnica. Aqui, nesta aula agora, eu vou tirar todas as suas dúvidas referente à diferença entre a meditação transcendental e as outras práticas de meditação, quais são os benefícios dessa técnica, será que é difícil meditar? Será que a meditação tem a ver com religião? Será que meditar serve apenas para a gente relaxar, que já é muito bom, que as pessoas buscam muito? Então, eu vou falar de tudo um pouco para você entender, estar preparado para um próximo passo, né, desta aula preparatória, um próximo passo, e vou explicar quais são esses passos para que você se torne um praticante dessa técnica, ok? Então, eu quero começar primeiro dando as boas-vindas para você e dar os parabéns para você, por você estar aqui agora, reservando esse tempo, né, que hoje o tempo é uma coisa tão preciosa para nós, né? E você está aqui, reservando esse tempo para você, para se desenvolver, para ganhar alguma coisa que possa fazer de você uma pessoa ainda melhor, né? Com mais saúde, com mais vitalidade, com mais espiritualidade. E nada melhor começar o ano, né, dessa forma, trazendo para nós uma coisa que possa trazer bem-estar para nós, investindo no tempo que faça bem para nós. Então, vamos lá? Aqui agora, então, começa a aula preparatória da prática da meditação transcendental. Espero que você tire todas as suas dúvidas aqui, que esclareça bastante. Algumas coisas vão ser surpreendentes para você, que eu vou explicar aqui sobre meditação. Não é o que você pensa que é meditação. Eu sei que 99% das pessoas pensam e têm uma ideia distorcida sobre meditação. E você não vai mais fazer parte desses 99%. Aqui você vai saber qual é esse 1% só que sabe o que de fato é meditar e benefícios e algumas coisas vai destravar aí na sua mente sobre a ideia que você tem de meditação. Eu espero poder contribuir com você por isso, ok? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, então. Meu nome é Renoé Valério, eu sou instrutor, então, dessa técnica. Eu pratico essa técnica há 21 anos e sou professor dela atualmente há 14 anos. Desde que me formei em 2007, eu sou professor atuante dessa técnica. São poucos os professores, né, de meditação transcendental que existem no Brasil. Eu já atendi mais de 6 cidades no Brasil. Hoje, as principais cidades que eu atendo, eu sou de São Paulo, capital, né? Um pouquinho para o interior de São Paulo aqui, mas muito pertinho da capital. Eu também faço aqui, né, em São Paulo, né, em São Paulo, capital, eu dou curso atualmente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Na cidade de Uberlândia, em São Paulo eu já atuo há 14 anos. Na cidade de Uberlândia, há 9 anos, já ensinei ali mais de 1.000 pessoas, mais ou menos. E na cidade de Maringá, no Paraná. Essas são as 3 cidades que eu trabalho mais constantemente nos últimos 2 anos, né? Mas em outros anos dei aulas em vários outros estados e cidades do Brasil. Então eu vou passar aqui alguns slides para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, e vou falando um pouquinho mais aí sobre essa jornada minha. Eu venho de uma formação de piloto, eu sou formado piloto de helicópteros, e desde então, desde jovem que me formei, sempre me encantava a questão de meditar, né? Mas eu não fazia ideia do que era isso. E bem logo na minha formação de piloto, né, que é um estresse muito grande, é uma exigência muito grande, eu já queria buscar alguma coisa assim. E logo nesse início, eu encontrei a prática da meditação transcendental através de um livro que eu li, muito conhecido, chamado Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Dr. Deepak Chopra. E nesse livro ele falava muito da meditação transcendental. Ele mencionava muito a meditação transcendental,
e toda hora ele pontuava isso. Eu fiquei com esse nome na cabeça. E assim que eu terminei o livro, eu fui para uma outra área de São Paulo, ir para um show que eu estava indo com uma namorada, e passei na frente da única sede de meditação transcendental que tinha em São Paulo. E foi lá que no dia seguinte eu já fui lá e quis saber mais, assistir essa aula que você está assistindo aqui agora, e no dia seguinte já dei o próximo passo aprendendo a técnica, né? E desde então me encantei muito vendo os resultados que ela trazia, né? Eu era uma pessoa muito tímida, não tinha... A timidez minha era muito grande, hoje eu não tenho mais problema com isso, eu já palestro há muitos anos, né? Não importa a quantidade de pessoas. Era ansioso, tinha um sono bom, não tinha problema com sono, mas foi uma técnica que me ajudou muito. E eu vi pessoas ao meu redor, minha família, amigos, tendo resultados incríveis. E eu pensei, por que não? Eu quero transmitir, eu quero ser um propagador desse conhecimento, né? O que eu preciso fazer para isso? E aí o meu professor de meditação me disse, você tem que se tornar um professor, você não pode transmitir a técnica sem se tornar um professor dessa técnica. E aí começou a minha jornada, assim que eu tive a oportunidade, 6 anos depois, a oportunidade de me tornar um professor certificado dessa técnica para poder transmitir esse conhecimento. E aí, tomei como uma missão de vida transmitir esse conhecimento nos últimos 14 anos. Já foram mais de 5.200 pessoas que eu tive a oportunidade de transmitir esse conhecimento. E agora estou aqui falando dele para você. É uma história muito longa, então eu vou resumir em poucas palavras aqui, para que a gente possa focar aqui agora na aula, para você conhecer tudo sobre a meditação transcendental, ok? Aqui nesta página que você está, tem vários depoimentos de alunos, são muitos alunos, mas a gente tem alguns aí que nos deram depoimentos interessantes, médicos importantes. Então, convido você também a navegar nessa página e assistir o que as pessoas têm falado, as pessoas que praticam recentemente, as pessoas que praticam há algum tempo, o que eles falam dessa técnica. Muito importante que você reserve esse tempinho para ver esses vídeos, são curtos na maioria deles, para você entender também o que as pessoas estão experimentando, né? Eu sou suspeito para falar, né? Sou professor da técnica, mas é muito legal a gente ouvir as pessoas que estão praticantes recente e alguns há algum tempo já, ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente começar. Vamos lá. Aqui está. Bom. Então, aqui eu começo com essa frase, né? Não é preciso mudar a vida para meditar, mas meditar pode mudar a vida. Por que isso? Porque se entende muito que meditação, a gente precisa ser uma pessoa muito diferente para fazer meditação, né? Isso é uma ideia, é um mito. A gente acha que, porque eu só lido com coisas muito exatas na minha vida e eu não levo jeito para isso, eu sou agitado, sou nervoso, eu não sou tranquilo, eu não sou zen, como é que eu vou meditar? E não tem nada a ver, você não precisa mudar o seu jeito, o seu estilo de vida para que você possa meditar. E se você meditar, muita coisa pode mudar na sua vida, para mais equilíbrio, mais satisfação na vida. Nós vamos entender isso agora com um estudo científico, com explicações, ok? Deixa eu só checar aqui um detalhe. Ok. Eu tenho a formação de professor de meditação transcendental através da Maharishi University, que fica na Holanda. Lá é a central, uma das centrais, né, principais da meditação transcendental. Então, para você se tornar um professor de meditação transcendental, você tem que passar por um curso na universidade. São 6 meses que a gente passa lá, recluso nessa universidade, sendo formado para ser professor de meditação transcendental. Então, por isso nós temos uma
certificação internacional para poder transmitir esse conhecimento, tá? Nós não estamos falando de uma técnica qualquer que eu vou lá, faço um cursinho e saio, ou leio alguns livros e saio ensinando para as pessoas, né? Nós temos realmente uma formação numa universidade séria, que já existe há mais de 50 anos, para formar esses professores. Então, é sempre importante você ter o cuidado de você aprender essa técnica com um professor certificado da mesma, ok? Bom, aí estão algumas empresas já, né, grupos de empresas, né, já falei que eu ensinei mais de 5.000 pessoas, e nesses 5.000 também estão incluso alguns grupos de empresas, né, principais empresas aí que eu tive a oportunidade de transmitir e lecionar essas pessoas lá, né, treinar essas pessoas na meditação transcendental, é o Grupo Martins, em Uberlândia, né, porque eu atuo muito em Uberlândia, então é o Grupo Martins, em Uberlândia. Abrir uma tela aqui. O Grupo Martins, em Uberlândia. Que mais? O Grupo Arcon, né, também, em Uberlândia. Herbarium, que é uma empresa de fitoterápicos, e a DASA, que é uma empresa de hospitais, de laboratórios aqui em São Paulo, muito, muito importante. Todas as empresas, essas 4 empresas são empresas muito importantes. Até quem não é da cidade de Uberlândia conhece, né, essas empresas grandes. Tive a oportunidade de ensinar os presidentes, né, os fundadores dessas empresas, né, que são aí, você tem algumas fotinhos aí, ó, o seu Alair Martins, que foi meu aluno em Uberlândia, assim como algumas pessoas do grupo Martins, né, diretores e tudo mais, familiares dele e tudo mais. O senhor Dilson, que é o presidente da Arcon também, tive a oportunidade de transmitir esse conhecimento para ele, tive a oportunidade de conhecer a família, ensinar para muitas pessoas da família e para grandes grupos dentro do Grupo Arcon também. Herbarium também é uma empresa que eu lecionei mais de 60 pessoas há mais ou menos 3, 4 anos atrás. E no Grupo DASA também, que é esse grupo de laboratórios e hospitais aqui em São Paulo, tive a oportunidade de treinar não só o presidente, mas vários executivos que foram presenteados com o aprendizado dessa técnica, né? Então, esses são alguns dos trabalhos que eu tenho aqui como memória, aí, com algumas fotos, né, para recordar isso. Eu vou só fazer uma mudança aqui, um minutinho, que essa tecnologia às vezes pega a gente, né? Opa, voltando. Pronto. A meditação transcendental, ela tem universidades, ela tem 4 universidades hoje no mundo, né? Em 4 cantos aí do mundo existem universidades da meditação transcendental. Vamos começar falando o que não é a meditação transcendental, né? É importante a gente falar primeiro o que não é, para vocês entenderem o que é depois. A meditação transcendental, ela não é uma religião, não é uma filosofia de vida, não é contato com deuses ou espíritos, não é viagem astral, sair do corpo, não é hipnose, tá? Eu não tenho nada contra nenhuma dessas coisas, mas é importante vocês saberem o que não é meditação transcendental, porque às vezes as pessoas confundem meditação com hipnose, com religião e tudo mais. Então é importante você entender que não é nenhuma dessas coisas, tá? Ela também é uma técnica que você não precisa acreditar nela para que ela funcione. Zero de crença. Você não precisa acreditar na técnica. Ela funciona independente da sua crença. Ok? O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Quando você vai fazer uma atividade física, né? Você vai fazer um esporte. Se você faz aquilo tantas vezes por semana, direitinho, toda semana, todo mês, por vários meses seguidos ou por várias semanas seguidas, você não precisa acreditar no exercício para que ele funcione. É ou não é? Já perceberam nisso? Você não precisa acreditar no exercício para que ele funcione. Ele funciona independente da sua crença, independente da sua religião, independente do que se você está com preguiça, se você não está, ele funciona porque é uma coisa técnica. Você vai lá, faz e a coisa funciona, ponto final. Então, assim é a meditação transcendental. Ela é uma técnica. Okay? É uma técnica, hoje em dia, científica. Então, é ciência já comprovando que a técnica funciona. Ok? Então,
Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Não precisa de crença alguma. Você pode ser a pessoa mais cética que está aqui, assistindo aqui, e você duvida disso. Eu tenho vários alunos, médicos, cientistas, que aprenderam a técnica duvidando muito da técnica. Mas foram lá e falaram, vou pagar para ver, eu quero ver o que acontece com isso. E foram lá e viram, e depois dando depoimentos que realmente isso funciona, ok? Porque não depende de crença nenhuma. A origem da técnica, né? A origem da técnica, ela é uma técnica que vem de um conhecimento muito antigo, né? Que é a tradição védica da Índia. Ok, gente, só está uma dúvida aqui na gravação, mas está ok. Ela vem de uma tradição muito antiga, que é a tradição védica da Índia. Ou seja, nós estamos falando de uma técnica milenar que tem mais de 5.000 anos de tradição. Tá? Nós estamos falando de uma técnica que surgiu há pouco tempo. Não, é uma técnica que já passou pelas provas do tempo. Né? São 5.000 anos de tradição. Então, dá para a gente confiar mais. Né? As coisas que são antigas e que perduram até hoje, com certeza tem muita confiabilidade. Assim como uma marca. Né? A meditação transcendental não deixa de ser uma marca, ela é uma marca registrada. Mas assim como uma marca que você conhece, né, muito antiga, você vai lá, às vezes você vai comprar um produto, você fala, não, eu vou comprar daquela marca, porque aquela marca tem uma tradição, aquela marca a gente sabe que funciona, aquela marca tem muito tempo no mercado, já passou tantas tecnologias, tantas coisas, mas aquela marca continua no mercado. A meditação transcendental vem aí com a mesmo selo, vamos dizer assim, né, de garantia, né, de que funciona. E é uma tradição milenar que vem da Índia. Quem trouxe ela para nós foi um indiano chamado Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi foi um físico, fundador da meditação transcendental. Ou seja, ele pegou um conhecimento muito antigo, só que estava completamente perdido. Na Índia mesmo ele estava muito perdido. E Maharishi percebeu isso, que as pessoas não estavam sabendo como, de fato, fazer esse mergulho interior, como, de fato, meditar de uma forma muito fácil e natural. Ele percebeu que estava isso completamente perdido. Isso há 60 e poucos anos atrás. E ele falou, não, peraí, vamos ajustar isso. E ele foi lá, pegou esse conhecimento, estruturou ele em passos, né? Trouxe direitinho na sua pureza novamente. Eu falo que é como se fosse a receita do bolo, né? Que você pega lá da sua bisavó e só ela sabia fazer aquilo, né? E alguém foi lá e começou a mudar essa receita. Foi isso que aconteceu com as meditações. Começaram a mudar essa receita. Começaram a entender que para meditar precisa de um monte de coisa, como, por exemplo, se concentrar. Né? Eu vou falar disso depois, vocês vão ficar chocados com isso. E ele pegou e acertou tudo isso e deu um nome para a técnica e padronizou isso, formou mais de 50 mil professores no mundo e aí está padronizado e prontinho para você aprender. Né? Graças a Maharishi Mahesh Yogi, que fez esse trabalho tão importante para a humanidade. Né? Ele se foi em 2008, mas ele deixou no lugar dele o Dr. Tony Nader. O Dr. Tony Nader é um cientista, neurocientista, um PhD, hoje líder da Organização Global da Meditação Transcendental. Tá? Um doutor com um currículo incrível, né? Formado em Harvard e hoje líder da Organização Mundial da Meditação Transcendental. Hoje remontam 700 estudos científicos à técnica, com revistas e jornais científicos mais importantes no mundo publicando essas pesquisas, que cada vez mais vão saindo. Já estamos indo para 800 estudos científicos e a coisa não para de ter publicação nas revistas e jornais científicos mais importantes no mundo. Ou seja, isso é um dos critérios. Né? Eu vou falar aqui agora 2 critérios importantes para você escolher uma prática de meditação. Primeiro, a tradição, a origem dela, a gente acabou de falar. Segundo, dado científico. Né? Quanto de dado científico e quanto confiável são esses dados científicos? Hoje, com essa época de Covid e tudo mais, é muito comum você escutar estudo, sai um estudo aqui, sai um estudo ali. Às vezes ele não é confiável, às vezes ele é muito confiável. Por quê? Você escuta falar assim, esse estudo aqui ele é randomizado, esse estudo aqui é um estudo duplo cego, esse estudo aqui ele foi publicado na revista tal, como Lancet, como Circulation.
ou seja, são revistas de nome, né, que é muito difícil ser corrompido essas revistas, essas instituições. Então, a meditação transcendental, desses 700 estudos, aproximadamente 500 a 520 desses estudos são estudos randomizados, são estudos duplo cego, são estudos publicados em instituições seríssimas, como o NIH, né, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que concedeu, nos últimos anos, 26 milhões de dólares para as pesquisas da meditação transcendental. Né? Isso não vai ter indústria farmacêutica que vai bancar um estudo para um curso, para uma meditação, né, que não vai dar dinheiro para eles. Né? Mas institutos sérios fazem isso, né, e concederam milhões de dólares para as pesquisas, ou seja, porque eles veem a seriedade de uma técnica como essa. Tá? E se você ainda está pensando que meditação é difícil, calma que nós vamos chegar lá. Tá? Nós vamos chegar lá, vou explicar direitinho para você isso. Não é o que você pensa. Por mais que você fique com isso na cabeça, não, mas ele não sabe como é que eu sou agitado, eu sou isso, aquilo. Calma, nós vamos chegar lá, tá bom? Olha aí, estudos nas principais universidades do mundo, né? Como Instituto Nacional, American College, são muitas aí, Harvard, são muitas as instituições seríssimas que têm publicação científica da meditação transcendental. Tá? Vou pular esse slide aqui para a gente ganhar mais tempinho aqui. Se você acha que meditação é difícil, nós vamos entender agora alguns passos, ok? Como é que eu pratico a meditação transcendental? Sentado confortavelmente com os olhos fechados, assim como você está vendo nessa foto. Pode ser numa cadeira, pode ser num sofá, pode ser dentro do carro, desde que você esteja com o olho fechado, pode ser dentro do avião, pode ser numa sala de espera, pode ser numa praça. Você pode sentar confortavelmente, fechar os olhos e praticar a técnica. Quanto tempo de prática preciso cada vez? 2 vezes ao dia, 20 minutos cada vez. Tá? Uma criança, quando ela tem 10 anos, ela já pode aprender a técnica. 11 anos, ela já pode aprender a técnica, e assim vai. Quando ela tem 10 anos, ela medita 10 minutos. Quando ela tem 11 anos, 11 minutos. 12 anos, 12 minutos. Mas calma, antes que você entre em pânico aí, dependendo da sua idade, você vai falar, meu Deus, eu vou meditar há muito tempo. Não, você vai fazer 20 minutos 2 vezes ao dia. Quem tem mais de 20 anos faz 20 minutos 2 vezes ao dia. Uma vez pela manhã, uma vez à tarde, final da tarde, comecinho da noite. Ok? Outros requisitos importantes para você escolher uma prática de meditação. Tá? E eu chamo isso do tripé. É um tripé importante que você deve ter, que toda técnica de meditação deveria ter. Tá? Que é, a técnica de meditação ela tem que ser simples. Tá? Ela tem que ter simplicidade, tem que ter facilidade, tem que ter conforto. Tá? Não é simples no sentido de simplista, de basiquinho, tem que ser facinho, porque eu sou muito ainda basiquinho. Não é isso. Estou falando de simplicidade mesmo, de facilidade. Meditar não pode ser algo complexo. Se você já tentou meditar, e nos dias de hoje muitas pessoas já estão tentando meditar de qualquer jeito, com um vídeo, com qualquer coisa, está sentindo dificuldade. Né? Eu não consigo me concentrar, eu fico agitado, a minha mente fica com um monte de coisa, porque não tem simplicidade a técnica. Tá? Eu vou explicar melhor isso depois. Ela tem que ser uma técnica natural. Né? A meditação transcendental ela tem essa simplicidade, ela tem essa natureza. Ela usa uma natureza própria da sua mente que já está aí, que você já nasceu com ela. Tá? Você não precisa ficar manipulando, controlando a mente para isso. Já existe essa natureza em você e ela usa essa natureza para fazer você fazer esse mergulho na meditação. E é sem esforço. Meditação transcendental é uma técnica com zero de esforço. Tá? Isso, uma boa técnica de meditação tem que ter esses 3. Simples, natural e sem esforço. Eu, com 20 anos de prática, 20 a 21 anos de prática de meditação, desconheço uma técnica de meditação que tenha esses 3 juntos. Você pode ter eles separados, mas juntos, que é o que faz uma boa técnica de meditação, eu não conheço. Tá?
Nós vamos falar de alguns assuntos aí, como potencial mental, a saúde, os relacionamentos e sociedade. Potencial mental, nós sabemos que nós usamos uma pequena parte do nosso potencial mental, não é isso que a gente ouve falar por aí? Então, nós sabemos que usamos uns 5 a 10% do nosso potencial mental. Né? E se você usa 5 a 10% do seu potencial mental, isso quer dizer que você desfruta 5 a 10% da vida. Então, vamos entender um pouquinho a nossa mente de uma forma bem fácil. Assim como a meditação transcendental é fácil, a gente tem que entender a nossa mente de uma forma fácil. Imagina que a sua mente é como se ela fosse um oceano. E na superfície do oceano nós temos as ondas. Estas ondas, elas representam, simbolizam os nossos pensamentos. Tá? Um oceano muito agitado é a sua mente. Né? O oceano é a sua mente. E as ondas são os pensamentos nessa mente. Tá? Então, um oceano assim, tão agitado, como é que você faz para se concentrar? Como é que você faz para não ser ansioso? Como é que você faz para não ter o coração disparado a qualquer momento? Como é que você faz para não ter angústia? Como é que você faz para dormir com o oceano da sua mente desse jeito? E o que as pessoas entendem? Que ela precisa fazer com que esse oceano seja acalmado, óbvio, né? Mas o que ela faz para tentar acalmar isso? Ela fica tentando se concentrar, se prender, imaginando que o oceano está calmo. E nesse nível, na superfície do oceano, a gente não acalma o oceano. Assim como a nossa mente é agitada no nível mais superficial dela, e o oceano também, o oceano é calmo nos níveis mais profundos dele. E nós também temos mais calma, mais quietude no nível mais profundo da nossa mente. Então nós queremos ir para lá. Nós queremos fechar os olhos e levar a nossa atenção para esse nível mais profundo dentro de nós. E é isso que a gente faz com a MT. A gente não fica perdendo tempo nesses níveis superficiais da técnica, de uma técnica, de tentar acalmar a mente. A gente vai para os níveis de menos e menos quietude da mente. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso dar um mergulho na vertical do oceano. As outras técnicas, gente, ficam aqui, ó, nesse nível da superfície do oceano. Eu vou explicar melhor depois, mas é para dentro que a gente quer que ela vá. Então, e se a gente der um mergulho para dentro? Quanto mais para dentro nós vamos, menos e menos atividade existe no oceano. Não é assim? Na nossa mente é a mesma coisa. Menos e menos e menos atividade. Ok? Então, vamos entender agora de onde vem, né, um pensamento que a gente experimenta. Você já percebeu que você pensa o dia inteiro? Desde que você se conhece por gente? Então, imagina, vamos colocar a nossa mente aqui, ó, dessa forma. Nós temos um nível mais superficial aqui, que nós chamamos de mente consciente, e os níveis mais profundos dela. Então, imagina que sai de lá do fundo, né, um nível, uma bolinha de ar, como se fosse um pensamento. Pensamento é como se fosse uma bolhazinha de ar. Então, ele vai subindo, 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 e vai passando por camadas de menos atividade para mais atividade, até que ele é percebido como um pensamento. Mais ou menos assim que acontece o pensamento na sua mente. É lá que você percebe o pensamento como um pensamento, nesse nível mais superficial dele. Tá? E ele sai de um nível muito profundo do oceano. Como é que fica no caso da gente fazer a meditação transcendental? Nós vamos levar a mente para os níveis de menos e menos e menos atividade. A gente vai sair lá de cima e vai levar a mente para os níveis mais profundos dela, né? No nível totalmente consciente disso, tá, gente? Você não vai ficar fora de você, você não vai viajar para outro lugar, não saber o que você fez. Não, com muita simplicidade. Uma criança faz isso. Lembre disso, tá? Depois eu vou falar algumas coisas sobre as diferenças entre a meditação transcendental e as outras práticas. Vocês vão ficar chocados com isso, porque eu vou falar dos 3 tipos, das 3 categorias de meditação que existem, ok? E eu vou quebrar um mito aí na sua mente que você tem, muito provavelmente, que você vai falar, uau, como que eu nunca tinha pensado nisso? E você vai destravar isso, vai falar, puxa, é muito mais fácil meditar do que eu pensava, tá? É lógico, você não experimentou ainda, mas vai dar uma ajudinha para você entender, poxa, é mais fácil do que eu pensava, então. Tá? Você quer fazer esse mergulho para dentro? Imagina o que é você ir para um nível de menos e menos atividade da sua mente. Sim, você consegue fazer isso. Desde a sua primeira prática de meditação, eu garanto isso para você.
Imagina como você vai sair da meditação, com mais clareza mental, com mais ordem no funcionamento do seu cérebro. Isso as pesquisas mostram. Com mais assertividade, com uma decisão mais clara na sua mente, com mais calma interior, porque quando a sua mente aquieta, todo o seu corpo aquieta, né? Diminuindo a angústia, diminuindo medos e tudo mais, tá? Até que a mente vai até um nível onde a gente experimenta a consciência pura, que nós chamamos também de transcender. Por que é meditação transcendental? É muito comum essa pergunta, por que meditação transcendental? Porque transcender significa ir além, não é ir para o além, né? Eu sempre brinco com isso, mas é verdade. As pessoas pensam que pode ser que você vai para o além. Não é ir para o além, é ir além do que, então? Além do nível mais calmo da atividade do pensamento e você transcender o pensamento, ir além do nível do pensar e experimentar esse nível ilimitado de plenitude e paz que existe dentro de você. Assim como o oceano, se você olhar o oceano na superfície, que é o que a gente sempre vê, né, pela superfície, você vê ele agitado. Mas se você tiver um equipamento de mergulho, se souber mergulhar e você fizer esse mergulho para dentro, você vai ver que, nossa, o oceano não era agitado, não é só o oceano agitado que eu conhecia, agora eu estou conhecendo um oceano muito mais calmo. Por mais que você olhando de fora, você não acreditava que esse oceano poderia ser calmo. Mas quando você mergulha, porque você tem um equipamento de mergulho e você sabe mergulhar, você experimenta realmente que existe uma beleza, uma ilimitação dentro desse oceano. E dentro de você não é diferente, ok? Vamos lá. Então, esse mergulho, ele também traz ao corpo um estado chamado de repouso profundo em alerta. Você está alerta dentro de si mesmo e, ao mesmo tempo, está muito, muito repousado, tá? Isso é um termo que os cientistas deram. Devido a muitos exames, muitas pesquisas, eles falaram que é um estado de repouso profundo em alerta interior. Tá? Agora você está alerta aqui para fora. Quando você faz a meditação com os olhos fechados e tudo mais, você vai fazer esse alerta para dentro, para esse limitado dentro de você. Vamos lá para a parte do estresse agora. Como é que se define o estresse? O estresse, ele é uma anormalidade fisiológica, química ou estrutural, acumulada no sistema nervoso devido a uma sobrecarga de experiência. Tá? Não precisa ficar lendo essas palavrinhas aí, é só para vocês verem o que é o sistema nervoso aí, só uma representação da imagem, tá? Não adianta ficar vendo que não tem relevância nenhuma isso, essas palavrinhas. Bom, vamos entender de uma forma simples. Você foi numa loja, comprou um celular novinho, bateria nova, processador novo, está limpinho, não tem nada dentro dele. E você começa a usar esse celular. Você põe foto, vídeo, recebe arquivo, instala um monte de aplicativo, né? Daqui a um tempo, como que esse celular vai estar se você não souber fazer uma limpeza adequada nele? Como que ele vai estar? Ele vai estar sobrecarregado. Isso é o estresse. A tradução da palavra stress a gente hoje meio que portuguesou ela, né? Chamando ela de estresse, mas a palavra vem do inglês, stress, né? E aí, a tradução é sobrecarga, tá? Então, esse celular está sobrecarregado. E aí ele começa a não funcionar direito, ele não instala mais aplicativo, o aplicativo abre na hora errada, ele fecha na hora que não é para fechar, né? É como se fosse assim, acorda no meio da noite, opa, tem um aplicativo abrindo aqui, está com problema, ele está abrindo o aplicativo de acordar, mas é hora de dormir, né? Várias as coisas, né? O aplicativo da concentração, o aplicativo da ansiedade, tá tudo descompensado nesse celular. Dentro de você, do seu sistema nervoso, a sobrecarga do estresse da vida, as responsabilidades, os medos, as incertezas da vida, tudo isso faz com que a gente sobrecarregue muito esse sistema, igualzinho a gente faz com o celular às vezes. E aí a memória vai para o espaço também, não é? A saúde vai indo embora. A saúde desse celular está indo embora. Daqui a pouco você tem que trocar ele, né? Mas você não pode trocar essa fisiologia que você veio, né? Você tem que cuidar dela e limpar ela. Nós vamos entender como que você vai limpar isso através da meditação. Tenho certeza que você vai ficar
espantado com a capacidade que você tem dentro de você e não está usando, tá? Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre isso. Aí está, né? Essas manchinhas aí que vocês estão vendo, né? Simboliza o estresse profundamente enraizado, tá? Ao longo da vida você vai fazendo, é só uma simbolização, né? Mas essa sobrecarga aí que o sistema nervoso recebe. O estresse ele causa danos ao cérebro, a máquina mais incrível do planeta, do universo talvez, está aí dentro da sua cabeça, né? E se chama cérebro. E vamos dividir o cérebro em duas áreazinhas aqui, tá? O córtex pré-frontal, que é essa área frontal do cérebro, e a área de trás do cérebro. Então aqui, o que acontece o que essa área frontal do nosso cérebro faz? Decisão, planejamento, discernimento, controle da emoção, tá? Imagina a sua capacidade de decidir e de planejar. Você só tem essa capacidade porque você tem um cérebro humano. Um cachorro, um macaco, um gato, um papagaio, ele não tem capacidade de decisão e nem de planejamento, porque ele não tem córtex pré-frontal. Isso faz de você um salto incrível, né, de diferença entre os animais, por exemplo. Muito bem, mas o que acontece com esta área quando você está sob estresse? Sobre sobrecarga? O que acontece? Preocupações, ansiedades, medos, as grandes responsabilidades, pressão, né, que a gente tem muito hoje em dia. O que acontece? Esta área frontal, ela desliga, ela para de funcionar, os circuitos frontais dela param de funcionar. E quais são os sintomas disso, para que você tenha uma ideia e possa identificar, né? Miopia na tomada de decisões, você começa a não ter muita capacidade para decisão. Pobre memória de trabalho. E também o principal, que eu julgo o principal, pavio curto, a pessoa começa a ficar reativa, né? Qualquer coisinha ela fica nervosa, qualquer coisinha ela já quer revidar, ela já quer dar o troco, ela já quer responder, né? E a pessoa começa a perceber, poxa, mas eu não era assim. Ou então outras pessoas chegam para você e falam, mas você está muito nervoso, né? Por que você está respondendo desse jeito e tudo mais? Porque essa área frontal sua já está desligada. Se você percebe isso, se há momentos da sua vida que você percebeu isso, é porque a sobrecarga desliga essa área frontal, que é a mais brilhante área do seu cérebro. É a área de ouro do seu cérebro. É o diretor principal, o presidente do seu cérebro. E se ele não estiver funcionando bem, os neurotransmissores que regulam hormônios do bem-estar, como serotonina, que dá o bom humor, o bem-estar, o relaxamento, eles não são bem distribuídos, eles não são secretados ali pelo cérebro, né? Por quê? Porque o maestro da orquestra, que está aqui na frente, não está ali. Então, as coisas não funcionam bem, né? Uma outra coisa que o estresse faz com o cérebro, né? É uma das coisas que mais mata no mundo, tá, gente? É o estresse. Então, uma das coisas que o estresse faz é inibir, né? Ele vai matando os neurônios dopaminérgicos, que são hormônios que são neurônios que controlam a dopamina no seu cérebro, que te dá uma sensação de bem-estar, de poder, de segurança, de vontade de fazer as coisas, de viver, é a dopamina. Então, se o estresse ele vai matando os neurônios que tem a ver que tem a produção da dopamina. Então, é muito sério isso. Aí o que acontece? A pessoa começa a cair em depressão, ela vai para o remédio e tudo mais. Mas isso é reversível. Tá? E o que acontece durante a meditação transcendental? Durante a prática, vai haver um fluxo de sangue aumentado aqui na área frontal do cérebro, porque ele não está sendo irrigado. O estresse não deixa a irrigação acontecer aqui na frente, porque ele precisa de irrigação aqui atrás, que é a área de mais animal do seu cérebro. Quando você está sob muito estresse, ele entende que você está sob perigo. Então a irrigação do cérebro tem que ser aqui atrás do cérebro. E quando você está na meditação,
o processo inverso acontece. Você está muito relaxado, todo o funcionamento do corpo está muito ordenado, então a irrigação sanguínea vem aqui para frente e começa a ligar esses circuitos novamente, tá? E aqui, você tinha visto aqui um pontinho vermelho, né? Aqui antes, ó, a amígdala. A amígdala é o seu centro de medo do cérebro. Quanto mais medo, mais pressão, mais essa correria de vida que a gente tem, isso faz com que a sua amígdala comece a ficar mais dilatada, ou seja, ela se prepara para um estado de luta ou fuga. Seu centro de medo do cérebro vai fazer você produzir muito mais adrenalina você vai começar a ter ataque cardíaco, pressão, aperto no peito, né? Não vai dormir bem e tudo mais, tá? Então, a amígdala também vai ser esfriada durante a prática, tá? Ela vai ser encolhida, ela não vai ficar ativa. Tá? Isso vai normalizando todo o funcionamento do cérebro que antes estava em estado de luta ou fuga. Por isso que a pessoa sente ansiedade e tudo mais. Tá? Aí, uma prova do que eu estou falando, né, é uma imagem neural mostrando que durante a prática da meditação transcendental existe um funcionamento muito mais, ou melhor, o fluxo sanguíneo aqui muito maior aqui na frente do cérebro, né, por isso que está vermelhinho aqui, e é nessa área que é mais, quando a pessoa está muito estressada, deveria estar tudo vermelho aqui, né, é ao contrário, durante a prática tudo volta a um funcionamento melhor e mostra esse azul, mostra que está tudo frio ali, está tudo funcionando assim, calmo, tá? E aqui precisa de um funcionamento muito ativo, e aqui o fluxo sanguíneo é muito maior, tá? Essa ordem no funcionamento cerebral que a prática dá, ele está totalmente relacionado, segundo esse estudo científico, com melhora dos reflexos, com diminuição da ansiedade, com estabilidade emocional, com a clareza mental, aumento da capacidade de aprendizado, decisões assertivas, criatividade e diminuição das neuroses. Tá? Isso é estudo científico. Mais ordem no cérebro é igual a tudo isso, eles descobriram. Aumento da compreensão, maior habilidade de foco. Tá? Eu vou passar um pouco rápido algumas das pesquisas aqui, porque você está vendo isso no vídeo, então se você quiser olhar um pouquinho mais, é só você dar uma pausa aí e olhar mais para o gráfico, tá? 40% maior na habilidade de foco e compreensão com praticantes da meditação transcendental. Sempre você vai ver aqui um grupo de controle, ou seja, um grupo que não praticava a técnica com um grupo que pratica, por isso que chama grupo de controle. Melhora da memória, comparado com o grupo de controle, aumenta em torno de 22%. Saúde mental, a MT comparado com a psicoterapia, também, se você quiser pausar o gráfico, você pode olhar melhor aí, mas pausar o vídeo, né? Ansiedade, depressão, problemas familiares e insônia. Tá? Vejam que a terapia comparado com a prática da MT. Vocês vejam que a terapia, nesse período de 0 a 3 meses, ela teve quase que insignificante resultado, né? No período de 0 a 3 meses. Se continuasse, a gente pode ser que tenha mais resultado. E a MT, no período de 0 a 3 meses, é muito significativo o resultado. E o principal dessa pesquisa é que foi feita essa pesquisa com veteranos de guerra que estavam em estresse pós-traumático, um dos estresses mais cruéis que existe. Tá? Então, o resultado deles desse estudo é com veteranos de guerra. Então, se isso funciona para veterano de guerra, com um resultado fantástico desse, para nós que não somos veteranos de guerra, que estamos aqui numa outra guerra, mas é muito menor, muito menos estressante, você não está vendo, né, a gente não vê as pessoas, o amigo morrer na nossa frente com um tiro, sem perna, sabe, aquela coisa horrível. A gente vê outros tipos de morte, como coisas que a gente vê com o Covid e tudo mais, né? Isso também causa muito estresse pós-traumático. Mas não comparado a um veterano de guerra, não dá para comparar, tá? Então, o que eu quero dizer é que se funciona para eles, funciona muito bem para a gente. Eu vejo isso na prática com meus alunos, vejo muito isso. Saúde, né? Qual será o melhor remédio do mundo para o alívio do estresse? Sempre gostei de fazer essa pergunta, que gera uma curiosidade, né? Ele vai falar que é a meditação transcendental? Não é bem assim. Eu vou mostrar o quanto a meditação transcendental vai ajudar, mas eu quero que você entenda o seguinte. Eu estou aqui fazendo
na minha casa aqui em Santana de Parnaíba, que é onde eu moro, na região de São Paulo, né, no estado de São Paulo, pertinho da capital. E aqui vocês devem escutar aqui os passarinhos estão agitados aqui agora. Está na hora de eles fazerem alguma atividade importante. Mas é sempre bom a gente ouvir a natureza, né? Faz bem para a gente. O melhor remédio do mundo para alívio do estresse se chama repouso. Mas não é só um repouso qualquer, não. Ele se chama repouso profundo. Tá? Você não precisa acreditar em mim para que você chegue a alguma conclusão. Tá? Você só analisa o seguinte: como você é quando você está descansado, repousado. Bem descansado, repousado, no final de semana, dormiu bem a noite inteira. Como que você é? Como é que você fica? Qual o seu humor? Como que é a sua capacidade de aprendizado, de concentração, de relacionamento com as outras pessoas? Como você se relaciona quando você está mais descansado? E quando você está muito cansado, você não dormiu, algumas noites não dormiu bem, ou já está muitas noites sem dormir bem, pressão no trabalho, um monte de coisa acumulando que está te cansando muito. Como fica o seu relacionamento com as outras pessoas? Como que fica a sua concentração, a sua ansiedade, o seu controle emocional, a sua capacidade de decisão? Como é que fica? Você já sabe qual é a resposta, não é? Então, o que eu quero dizer aqui é que você entenda que o quão o repouso é importante para nós. Quando você está muito doente, o que o médico pede? Repouso. Não é isso que a gente ouve falar a vida inteira? Repousa, que você vai sarar mais rápido. Porque o repouso, ele revitaliza a fisiologia. Qual é o melhor repouso que você conhece até esse momento? Provavelmente, o melhor repouso que você conhece até esse momento se chama sono, né? Se chama sono. Se chama dormir a noite inteira, não é? Esse é o melhor repouso que você conhece até o momento. E você está certo, é o melhor repouso mesmo que você conhece. Mas o sono, a gente sabe o quanto ele é importante para nós. Não estou aqui tirando a importância do sono para o que eu vou falar agora. Tá? Porque o sono, se você não dormir, se você ficar 3, 4, 5 noites direto sem dormir, você pode até morrer. Né? Olha só a importância do repouso. O seu sistema imunológico baixa muito se você não dormir. É ou não é verdade? Você já deve ter experimentado isso. Então, o sono, ele é importantíssimo, mas ele não tira o estresse profundamente enraizado. Ele não tira o lixo do celular, que a gente falou lá no começo, profundamente enraizado. Então, se ele não faz isso, ele vai acumulando, né? Está acumulando. O sono faz, ele tira a fadiga, mas ele não tira o estresse profundo. Tá? Então, agora você vai entender, numa pesquisa, a diferença entre o repouso do sono e um outro repouso que você vai ver agora. Tá? O Dr. Keith Wallace, na década de 80, ele fez um estudo mostrando quando a pessoa dorme, né, a pessoa dormiu aqui, ó, depois de 6 horas de sono ininterrupta, ele reduziu o consumo de oxigênio dele em 8%. Natural. Você vai descansando, 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 e vai embora, vai relaxando no sono. Depois de 6 horas, você tem aqui um repouso que diminui em 8% o consumo de oxigênio. É aqui que você fica... aqui que você fica... É um medidor que você tem do quanto você repousou. E é esse 8% aí, tá? Quando você pratica meditação transcendental, reduz aqui em 16% o consumo de oxigênio em minutos de prática. O seu consumo de oxigênio reduz. Por quê? Porque o corpo está muito repousado, muito relaxado, e o consumo do combustível aqui, que é o oxigênio, ele vai ser menor. Tá? Por quê? Sinaliza o corpo profundamente repousado. Isso quer dizer o quê? Qual a conclusão desse estudo, basicamente? Que o repouso proporcionado pela prática da meditação transcendental para qualquer indivíduo que aprenda ela, qualquer pessoa consegue, desde o primeiro dia, é um repouso que é 2 vezes mais profundo do que o sono profundo. Tá? Independente se você tem sono ou não tem. Tá? Então, vou voltar aqui já ao slide.
Esse repouso, ele é revitalizador, ele é curativo, tá? Porque todo repouso, ele cura o corpo, ele cura muita coisa, tá? Ele tira a fadiga profunda que está acumulada, ele te dá, imagina, por isso que depois de cada prática de meditação, você sai dali mais revitalizado, mais descansado, mais claro, pode ver, se você está mais descansado, sua mente fica mais clara, não é assim? Mais energia para fazer o que você quer, menos dores no corpo, porque o repouso é muito profundo, então relaxa profundamente a fisiologia e destrava muitos nós de tensão, né? Melhora a enxaqueca, muitos casos sérios de enxaqueca eu vi desaparecerem da vida da pessoa. Por quê? Porque estava tudo relacionado à tensão. Quando você dá esse repouso profundo para o corpo, ele vai tirando todo esse lixo, digamos assim, que está acumulado, ok? É só com repouso profundo. Não é atividade física. A atividade física tem a sua importância enorme, mas ela não tira o estresse. Ela te dá uma espairada na cabeça, mas o estresse que está aí enraizado, ele não sai dessa forma. Ele sai com repouso profundo. Se você quiser tirar um estressinho assim qualquer, mais ou menos, superficial, você pode dormir bem, você pode fazer uma atividade física, isso pode ajudar sim, tá? Agora, se você quer tirar a causa e profundo mesmo, é só com repouso profundo para o corpo, ok? E aí, a técnica da MT é a única técnica no mundo, tá, que tem um estudo científico que comprova esse relaxamento. Tá? Eu desconheço qualquer outra que tenha. Não tem estudo, garanto para você, pode procurar que não vai ter estudo mostrando essa eficácia de repouso. Tá? E com facilidade, né, gente? Porque qualquer pessoa consegue. Melhora da insônia crônica. Né? Antes de aprender a meditar, 30 dias antes, demorava 1h15 para dormir, depois ficou com uma média de 15 minutos para dormir. Né? Isso para quem tem insônia sabe bem o que eu estou falando. Né? Eu tenho depoimento aqui, nessa página, que de uma pessoa que... Eu tenho vários depoimentos de insônia, gente, mas esse é marcante. Recentemente, uma aluna de Uberlândia, a Mara, você vai ver ela aí, ela tinha insônia há 27 anos, tá? Eu vou deixar para que ela conte a história para você aí, tá? Então, as pessoas que demoram para dormir, as pessoas que acordam no meio da noite, ficam picando à noite, os resultados são fantásticos, às vezes desde os primeiros dias, tá? Desde o primeiro dia, você aprende a meditar hoje, chega hoje à noite, às vezes a pessoa já tem uma diferença no sono. Tá? É lógico que não é para todo mundo, isso pode demorar uma semana, duas, para os resultados começarem a vir, mas na boa parte dos casos, o resultado já vem no primeiro, segundo, terceiro dia com insônia, com ansiedade e tudo mais. Vamos lá, mais um slide. Diminuição da ansiedade comparada a outras técnicas de meditação e outros tipos de relaxamento. Né? A meditação transcendental vai aí mais do que o dobro em resultado. Tá? Outras meditações, que vocês vão entender quais são essas outras, que eu vou explicar direitinho e vocês vão ficar abismados aí vendo como pode ser diferente isso. Redução do burnout, né? Burnout é um estado de estresse muito forte, né? Depressão também e estresse no modo geral, né? Burnout, quem já teve sabe o que eu estou falando, né? É um apagão que a pessoa tem, ela trava, como se fosse um computador que trava ela e ela fica incapaz, às vezes, de trabalhar, por exemplo, né? Isso tem dado muito em professores, né, tudo mais. E muita gente, né, todo tipo de atividade aí que tem muito estresse. Estresse, no modo geral, e depressão, tá? Então, é uma técnica que ajuda muito em casos de tratamento de depressão. A meditação transcendental também é a única prática de meditação que tem mostrado eficiente para reduzir a pressão arterial. Quem está dizendo isso? A Associação Americana do Coração, American Heart Association, tá? Devido a pesquisas sérias mostrando a eficácia da técnica nesses últimos anos, eles recomendam a técnica como tratamento e como prevenção de problemas cardíacos. Eu não tenho aqui o estudo para mostrar, não está nesse slide agora, tá? Se alguém quiser, posso mandar o estudo, não tem problema, pode me pedir, vocês vão ter contato direto comigo.
um estudo também publicado na revista Circulation, que é uma revista muito séria, dizendo o seguinte, o praticante de meditação transcendental, ele reduz, se ele pratica 2 vezes ao dia, 20 minutos cada vez, ele reduz em 74% o risco de infarte, derrame e morte súbita. Tá? O que mais mata no mundo hoje? Infarte, derrame e morte súbita. Está ligado à área cardíaca, né? Reduz em 74%, tá? Do que mais mata no mundo. Vocês vão ver aqui também, convido você a ver um vídeo também do Dr. Roberto Botelho, tem vários vídeos dele, talvez aqui tenha um, talvez não, tem sim um aqui, ele falando de quando ele conheceu a meditação transcendental. O Dr. Roberto Botelho é um médico de Uberlândia, hiper conceituado na cidade, fora do país, em vários países do mundo aí, super respeitado. Ele é um apaixonado pela meditação transcendental, um cara da ciência, pura ciência, um cardiologista de primeira linha, falando aí sobre a prática da meditação transcendental. Muitos médicos que eu já ensinei, centenas de médicos em Uberlândia, principalmente, todos os outros lugares, mas Uberlândia é uma cidade que tem muito médico, né? E todos que conhecem ele, às vezes, vêm e falam, se o Dr. Roberto Botelho falou, eu vou arriscar, mesmo que eu não acredite tanto. E depois ficam, assim, encantados de ver como a técnica foi boa, né, para eles, tem sido boa na vida deles. Vejam esse depoimento também do Dr. Roberto Botelho, que é bem legal. Reversão do envelhecimento. 5 anos de prática, né? 5 anos de prática, você pode reduzir em torno de 12 anos mais jovem, a idade biológica, né? E 2 anos e 9 meses de prática, em torno de 6 anos mais jovem. Tá? Tem outros estudos que comprovam isso, mas esse é um dos principais. Tá? Isso aqui é um estudo, para quem entende, isso aqui é um estudo randomizado. Tá? É uma coisa séria, né? É uma publicação muito confiável. Então tá aí. Por que, basicamente, gente? Porque você dá um repouso profundo para o corpo 2 vezes ao dia, coisa que ele não tinha antes. Então você diminui o estresse oxidativo, que é o que te envelhece. E se você faz isso por semanas, meses, anos, né? Eu tenho 68 anos e não parece que eu tenho 68 anos. Parece? Acho que não, né? Tô brincando, gente. É uma coisa que eu falo desde as minhas primeiras palestras lá, antes de completar 1 ano de professor. Mas às vezes tem gente que acredita e eu já desminto agora aqui. Mas ajuda, viu, gente? Ajuda. Eu já vou ser avô nesse ano agora. E algumas pessoas olham e falam, meu Deus, o que você faz, né? E eu falo, o que eu faço diferente é me alimentar bem e praticar meditação transcendental como minha base na minha vida, como escovar dente, tomar banho e prática de atividade física, né? Mas a base minha é a meditação transcendental há 21 anos, quase 21, tá batendo lá nos 21. Diminuição do hormônio do estresse. Tá? Diminuição do hormônio do estresse. Cortisol. Cortisol é um dos principais hormônios do estresse, um dos principais hormônios que nos envelhece, que faz cair cabelo, que faz engordar. Né? Quando você tem um repouso comum com os olhos fechados, o seu cortisol ele dá uma baixadinha e depois ele já volta. Um repouso com a meditação transcendental, ele diminui profundamente o cortisol e depois ele volta a um patamar natural, normal, tá? Isso vai diminuir muito a sua ansiedade, porque este é o hormônio da ansiedade, tá? Ansiosos. É um hormônio da ansiedade. Seu cortisol está muito alto, você não vai dormir bem. Seu cortisol está muito alto, você vai acordar no meio da noite. Seu cortisol está muito alto, você vai se manter sempre ansioso, angústia e tudo mais, tá? Então tem que ter algo que segure esse cortisol. E eu vejo que os médicos que veem essas pesquisas, eles ficam encantados, porque é difícil baixar o cortisol da pessoa. Às vezes com remédio não baixa. E eles veem isso e falam, meu Deus, olha aqui a solução para poder diminuir aí o cortisol. Uma das pessoas que ficou encantada foi o Dr. Roberto Botelho e o Dr. Rodolfo Ferrari, que também é da cidade de Uberlândia. Ele falou, cara, isso aqui é um aliado, porque ele trabalha muito no emagrecimento, o Dr. Rodolfo Ferrari, né?
E para quem não conhece, só colocar aí no arroba Dr. Rodolfo Ferrari, ele tem um trabalho fantástico também. E ele, a doutora também, a doutora Marcela Menezes também, muito legal também, ela é a mesma coisa, trabalha bastante com emagrecimento. E ele falou, não, isso aqui é um super aliado para que o meu paciente possa, eu dou o tratamento para ele, mas ele não consegue parar de comer, ele não consegue dormir bem. Se ele não dorme bem, ele não vai emagrecer do jeito que eu quero que ele emagreça. Ele vai ficar compulsivo, então preciso diminuir o cortisol dele para diminuir a ansiedade. Tá? Então tá aí. Eu já tive alunos que emagreceram mais de 20 quilos depois que aprenderam a técnica. Tem um que já emagreceu 60 quilos, mas não quero dizer que isso é a solução para o emagrecimento. Ele é um grande apoiador, porque se diminui a ansiedade, diminui um monte de coisa aí que você pode se controlar para fazer um tratamento adequado para o emagrecimento. O hormônio da felicidade aumenta em torno de 4 vezes mais, né, após a prática, comparado a um grupo de não praticantes. Tá? Diminuição do consumo de cigarro, álcool e drogas. Também eu vou passar rápido aqui para não tomar tanto tempo. Esse vermelho aqui é da MT, tá? Diminuição do consumo de cigarro, álcool e drogas. Em sociedade e paz, né, assim como uma floresta não pode ser verde sem árvores verdes, não pode haver um mundo em paz sem indivíduos em paz. Então, o Maharishi, o fundador da técnica, quando ele começou a ensinar essa técnica, ele dizia que quando nós tivéssemos 1% da população de um país ou de uma cidade praticando essa técnica, a gente ia ter uma diminuição considerável, né, em violência, em todo tipo de negatividade que existe aí nas cidades, nos países, no mundo, né? Isso foi comprovado através de vários experimentos científicos, tá? Esse é um marcante aí que foi, né, ficou muito gravado aí na memória das pessoas, que foi em 1994, 4 mil praticantes da meditação transcendental, em Washington. Eles ficaram lá por 8 semanas. Então tá aqui o estudo, 8 semanas, tá? 8 semanas, 4 mil pessoas meditando juntos. A redução do crime e a violência diminuiu aí quase 25% nesse período. Tá? Então, nós estamos falando também de uma técnica que se traz paz para o individual e paz para o ambiente, para a cidade, para a casa onde essas pessoas que praticam vivem. Tá? Isso influencia o ambiente. Tá? Uma pessoa muito estressada, ela influencia o ambiente, não influencia? Uma pessoa que está mais calma interiormente, ela também influencia o ambiente, influencia os filhos, influencia as crianças, influencia marido, esposa, porque não é emanado isso num nível muito sutil, num nível que você nem vê, igual a Wi-Fi, você não vê o Wi-Fi, né? Você não vê o sinal de Wi-Fi que está chegando aí para você, né? Então, é num nível de paz que emana de dentro da pessoa, né? E a gente não vê isso, óbvio que a gente não vê, mas isso afeta as outras pessoas ao redor de nós, tá? Existem vários estudos sobre isso, mas se eu for entrar em detalhes aqui, a gente vai tomar muito tempo. Bom, chegamos a um ponto muito interessante aqui. Eu quero falar agora para você sobre as categorias que existem sobre meditação. E vou quebrar um mito muito interessante. Nós temos aí 3 categorias de meditação. Uma delas é a categoria da atenção focada, que são práticas que envolvem concentração. Tá? A meditação transcendental ela não envolve concentração. Ela não está nessa categoria da atenção focada. Tá? Mas eu sei que você provavelmente está dentro de uns 99% das pessoas que pensam que para meditar você precisa se concentrar. E isto é um mito. Tá? Eu vou provar isso para você. A pessoa acha que tem que se concentrar, que tem que prender a mente, que tem que dominar, e tudo isso faz com que ela já pense, antes de ela fazer uma prática, ela já vai pensar que isto é difícil de fazer. Porque eu não paro quieto, como é que eu vou conseguir parar quieto e ficar tentando dominar a minha mente? Tá? Isto é muito torturante, fazer uma prática que envolve concentração. Principalmente para quem é mais agitado, a não ser que a pessoa for muito zen mesmo. Tá? Mas não importa. Meditação transcendental você pode fazer independente do seu nível de agitação.
Pode ser a pessoa mais elétrica que você conheça. Eu garanto para vocês. Vocês imaginam a quantidade de pessoas que duvidavam que era capaz de meditar porque eram agitados, ansiosos. E no primeiro, segundo, terceiro dia, ficam abismados de ver como elas reagem. Tá? Mas eu quero quebrar um mito aqui. Concentração. Eu vou fazer 2 perguntas para você. Você vai aí responder mentalmente para mim. Tá? Quando você vai fazer uma tarefa que você precisa se concentrar bastante, você precisa se concentrar bastante. Tá? Assim, ficar focado ali por 10 minutos fazendo uma tarefa. Pode ser uma meditação, pode ser uma coisa que você vai fazer no computador, pode ser alguma coisa assim. Mas você precisa ficar bem, bem antenado. Tá? Qual é a tendência que você vai ter? A sua tendência é ficar mais tenso ou mais relaxado? Qual que é a sua tendência? É isso que eu quero saber. Qual a sua tendência? Ficar mais tenso ou mais relaxado? Provavelmente, a sua resposta é que você vai ficar mais tenso. É isso que 99% das pessoas me dizem. Tá? Às vezes 100%. Tá, você vai ficar mais tenso, então, se você fizer uma tarefa assim, ok. Agora, a segunda pergunta é a seguinte. O que é que você espera de meditação? Você espera, no básico, o mais simples que você espera de uma prática de meditação? O óbvio. Eu vou falar para vocês o que é que você espera. Talvez você, puxa, eu não pensei nessa palavra, mas é óbvio que eu quero isso. O que você espera no básico, mínimo de uma prática de meditação, é você relaxar, certo? Você quer relaxar. Você quer um bom relaxamento. É isso que você espera quando você vai meditar. Agora, veja bem, está casando uma coisa com a outra? Você pensava que você precisava se concentrar para meditar, aí você se concentra e você fica tenso quando você se concentra. É natural isso. Tá? Mas você quer relaxar quando você medita. Aí você vai meditar e vai se concentrar na meditação. Você vai ficar tenso, você não vai relaxar. E aí você vai achar aquilo muito difícil, porque não tem bem-estar. Se você ficar tenso, não existe bem-estar quando você está tenso. Existe bem-estar quando você está relaxado. Tá? Então, não casa uma coisa com a outra. Daí você fala assim, eu não consigo meditar. É por isso que eu não consigo meditar. Né? Porque eu sou agitado, porque isso, porque aquilo. E não é isso, é porque você está fazendo um caminho errado. Tá? Você está usando uma coisa de uma forma errada, mal orientado. Tá? Com a ideia que você tem de meditação, ou até com alguma orientação que você teve aí, mas superficial. A outra categoria que existe é a categoria de monitoramento aberto, que é também conhecido como contemplar, ou seja, é você ficar ali imaginando alguma coisa, sabe? Com alguma imagem, imaginando que você está em algum lugar, ou alguém guiando você com alguma voz. É gostoso? É gostoso fazer também. Né? É mais fácil do que a concentração? É mais fácil que a concentração. Mas ambas mantêm a mente no nível superficial, tá? Eu conheço muitas pessoas que fazem o monitoramento aberto, contemplação, e dizem, não aprofunda, parece que eu não consigo, eu fico agitado do mesmo jeito, eu não consigo ficar sentado ali quieto ou deitado, que seja, né? Por quê? Porque você está ainda na superfície. Lembra do oceano? Ó, aqui é a superfície do oceano. Você fica fazendo a técnica no nível ativo da mente. O que a gente falou que a gente precisa fazer na meditação transcendental? A gente precisa fazer esse mergulho para dentro. Não é isso que a gente quer? A gente quer fazer um mergulho para dentro. Então, a MT, ela é uma técnica que envolve uma categoria chamada autotranscendência automática. Tecnicamente, a meditação transcendental se chama autotranscendência automática. Então, a meditação transcendental, ela não é uma prática que envolve nem concentração, nem contemplação. Todas as técnicas de meditação que existem por aí envolvem ou a concentração ou a contemplação. Tá? A meditação transcendental é a única técnica no mundo que não envolve nem a concentração, nem a contemplação. O que faz dela uma técnica extremamente simples, natural e sem esforço. E aí vai fazer com que você faça esse mergulho, né, para dentro. Ok? Esse mergulho para dentro é necessário
para que haja diminuição na atividade da mente e aí sim o corpo vai ganhar um descanso profundo e aí sim ele vai eliminar profundamente os estresses enraizados, tá? E te dar o bem-estar que todo mundo quer, né? Mas como que eu faço esse mergulho, Renan? Eu preciso fazer esse mergulho para dentro, né? Eu quero fazer esse mergulho para dentro, eu preciso dele então. Eu quero aprender a fazer esse mergulho. Como é que eu faço? Eu preciso de uma ferramenta. Lembra que eu falei do equipamento de mergulho? Vamos chamar ele de mantra. O mantra, ele é o equipamento de mergulho. Tá? Ele é o veículo que vai fazer esse mergulho para dentro, vai auxiliar você nesse mergulho para dentro. O que é o mantra na meditação transcendental? Ele é um som, é apenas um som, uma vibração, uma palavra, mas que não tem significado. Por que não tem significado? Porque, vamos entender uma coisa aqui. Quando eu falo para você uma palavra como flor, nós temos duas coisas aí: o som e o significado. Não é isso? Som e significado. Se tem significado, a minha mente fica presa naquele nível superficial, aqui, ó, da mente ativa. Onde está a concentração e a contemplação. Se eu me concentro numa palavra, se eu me concentro em alguma imagem, alguma coisa, eu estou sempre nesse nível ativo da mente. Mas aí, o que a MT faz? Ela tira o aspecto do significado e fica apenas com o aspecto do som, da vibração. E aí faz com que você consiga fazer esse mergulho para dentro, porque é um som adequado que vem de uma tradição milenar, um som adequado a você, você vai receber o seu mantra pessoal aqui de mim, instrutor, certificado da técnica, e com esse som adequado, que não gera significado, a mente vai para dentro, ela segue uma tendência natural de buscar mais paz e prazer e felicidade. A sua mente, ela tem uma natureza, e essa natureza é buscar mais felicidade. Tudo que você faz, você busca para ser mais feliz. Um exemplo simples: você está lendo um livro, mas aquele assunto não está assim muito legal, está um pouco enfadonho, está um pouco chatinho. E de repente começa a tocar aqui perto de você uma música que você gosta muito. E aquela música encanta mais, não é? O que acontece com a sua mente quando você viu, a sua mente já saiu aqui do livro e já foi lá para a música. Não é assim? Saiu daqui e foi lá para a música, porque aquilo encanta mais. Tudo que encanta a sua mente, ela vai em direção àquilo. E no caso do mantra, ele tira a mente desse aspecto exterior e leva ela para um aspecto interior. E naturalmente, porque é completamente natural para ela fazer isso. Então, quanto mais prazer e satisfação ela sente, mais para dentro ela vai. E isso é o papel do mantra. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante: só o mantra não resolve. Eu preciso de uma coisa muito importante, que é saber o mantra e a forma de usá-lo corretamente. A forma de usar o mantra corretamente é muito importante, tão importante quanto o mantra. Eu preciso dessas duas coisas. Tá? Então é isso que você vai aprender. Eu já vou explicar agora a sequência do aprendizado. É isso que você vai aprender quando você fizer a prática da meditação transcendental. Você vai fazer o seu mantra, você vai aprender o seu mantra e a forma de usá-lo corretamente. Tá? Agora eu vou passar aqui alguns slides que a gente vai falar sobre os passos do aprendizado. Eu preciso de 7 passos para aprender a técnica. Tá? Como eu disse, eu ensino a técnica em São Paulo, em Uberlândia e Maringá. Uberlândia, Minas Gerais, Maringá, no Paraná, e São Paulo, capital. Tá? Se você está vendo essa palestra, caiu nessa aula, você é de outra cidade, de outro estado, e você tem vontade de aprender, fala comigo. Nós vamos ver essa possibilidade. Fala comigo, tá bom? Não deixe de perguntar. Dos 7 passos, você já deu 2. Tá? A partir desse momento, você já assistiu a aula preparatória e a introdutória. Você já deu 2 passos, agora faltam 5 passos. Tá? Como funcionam esses 5 passos? Eu vou dar um exemplo aqui, como se você tivesse começando, o curso fosse começar numa segunda-feira. Tá? O terceiro passo seria preencher a ficha da entrevista pessoal. Assim que você falar, Reno, eu quero fazer a técnica, eu vou te mandar uma ficha e você vai preencher essa ficha
e depois eu vou fazer uma entrevista pessoal com você para ver como que você está, a sua aptidão para aprender a técnica, tá? 99,9% dos casos podem aprender, mas eu preciso conversar com você antes, tá bom? Uma entrevistinha pessoal muito rápida, tá? Você vai deixar lá o seu telefone, vai falar comigo aqui no WhatsApp e tudo mais, e eu dou as orientações e depois marco uma conversinha rápida com você, para que você possa dar o quarto passo. O quarto passo vamos dizer que a gente comece numa segunda-feira, tá? Só para vocês entenderem, só fictício esse dia aqui. Na segunda-feira daí, que seria o quarto passo, você vai fazer a instrução da técnica. A instrução da técnica é a sua aula prática. Você vai agendar um horário comigo, de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso de 1h30 com você, e você vai fazer a sua primeira meditação, recebendo o seu mantra e a forma de usá-lo. Tá? Às vezes essa aula é individual, às vezes essa aula é com 2 pessoas ao mesmo tempo, às vezes o casal vai aprender junto e tal, mas eu não faço mais do que 2, no máximo 3 pessoas no mesmo tempo, mas geralmente é uma mesmo. Você vai fazer a instrução da técnica, vai fazer a sua primeira meditação, vai sair dali completamente capacitado a fazer a lição de casa, que é meditar em casa. Você já vai sair capacitado. Não tenha medo disso, você vai sair capacitado a fazer isso. Tá? Se fosse uma criança de 10 anos, ela sai capacitada. Como é que você não vai conseguir? Então, aí você vai, na terça, vai meditar em casa e vai voltar na terça-feira para a aula, que nós vamos falar sobre procedimentos básicos para a prática correta da técnica. Tá? Você já vai estar praticando, mas nós vamos dar mais informações para que você se sinta cada vez mais seguro em fazer a técnica. E eu, professor, vou estar aqui, ó, olho no olho, cara a cara com você, checando que você esteja fazendo corretamente. Tá? Isso não tem preço, né? Esse tipo de coisa, assim, para o aluno, porque ele está ali cara a cara com o professor. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, o que é muito difícil, você está fazendo alguma coisa errada já, mas se for, eu vou corrigir imediatamente isso, tá bom? Fez essa aula, vai embora para casa, volta na quarta-feira, nós vamos falar de outro assunto, tá? O efeito da meditação na mente, no corpo, consciência e o sistema nervoso. Ou seja, nós vamos falar também da eliminação do estresse, como funciona. Essa aula é demais, ela esclarece muito para você a prática que você está fazendo. Tá? Ela dá uma claridade assim que muda a sua ideia sobre meditação e tudo mais. E o último passo, né, que seria o 7º passo, nesse caso, a nossa historinha aqui, de começar numa segunda-feira, é uma visão do alcance da MT, os estados superiores de consciência. Então, nós vamos falar também da espiritualidade, nós vamos falar de estados superiores de consciência, expansão de consciência. Nós estamos falando de uma técnica de expansão de consciência também. Não é só uma poderosa técnica de alívio do estresse. Então, aí você completa esses 7 passos, está feito os 7 passos, você está completamente apto a usar a técnica para o resto da vida. Tá? Você não vai ficar precisando de mim para meditar. Você vai estar apto a fazer a técnica. Mas mesmo assim, nós incluímos mais coisas aí para vocês. Né? O que está incluso? Está incluso um acompanhamento. Esse acompanhamento é para sempre com você. Tá? Não importa se você tem 1 semana de prática, se você tem 10 anos de prática. Tá? Existe um acompanhamento, você tem sempre o meu contato, e qualquer auxílio que você precise, você tem direto do professor. Eu faço uma brincadeira, mas é verdade. Né? Eu falo que você fica aí com um personal meditator, né? Para que você possa sempre tirar suas dúvidas, e que é difícil, tá, gente, ter essas dúvidas todas aí, mas um auxílio que você precise, tá ali o professor, tá? Nós temos um grupo do WhatsApp, né, que é o Medita São Paulo, Medita Uberlândia, Medita Maringá. Esses grupos são para manter vocês informados de atividades, de meditação no parque, de meditação coletiva que nós fazemos online. Você vai poder meditar todo final de semana com toda a América Latina conectada por aqui, pelo aplicativo, né, pelas conexões aí de internet. Durante a semana tem meditação coletiva todos os dias, 7 da manhã, 9 da manhã, 7 da noite. Tá? Então, também você vai poder fazer isso todos os dias, se você quiser. Você vai fazer sua meditação sozinho. Se você não quiser, você pode fazer junto, tá? Com um professor te acompanhando. Tá? Isso não tem custos de mensalidade, tá, gente? Vou falar já o custo do curso, mas não tem custo de mensalidade. Videoconferência mensal, tá? No mínimo uma vez por mês, eu faço uma chamada junto com os alunos, com os meus alunos, né? Aí só os alunos que aprenderam comigo têm essa conexão comigo aqui,
e aí eu faço uma videochamada com todos vocês juntos, faço uma meditação junto com vocês, dou alguma aula, tiro dúvidas e tudo mais, tá? Mostro algum vídeo, alguma palestra interessante. E você pode rever o curso quantas vezes você quiser. Tá tendo turma em Uberlândia, em Maringá, em São Paulo? Tá, então eu quero rever a aula. Tudo bem, você pode rever a aula, não vai ter custo algum com isso, quantas vezes você quiser. Não estou dizendo que você vai ficar achando que você precisa toda hora, mas se você quer dar uma recicladinha ali, você quer ver alguma aula, às vezes vai acompanhar alguém, você pode rever sem custo algum, ok? Bom, o custo oficial da técnica. Qual o investimento que eu preciso para isso? Tá? O custo oficial do curso hoje é de 6 vezes 370, tá? Que pode ser feito nos cartões de crédito ou em cheque. Tá? Mas, para esse próximo curso, né, esse início de ano agora, nós estamos fazendo um preço mais especial. Tá? É uma oportunidade aí que a Associação Internacional de Meditação está proporcionando. Tá? Então, para esse próximo curso, para você que está vendo essa aula, você tem não vai pagar esse valor de 6 vezes 370. Tá? O custo... Opa, sumiu aqui. Um minutinho. O custo para esse próximo curso é de 6 vezes de 298 ou até em 10 vezes de 182. Tá? Esse é o... Opa, sumiu aqui. Ok? Esse é o custo hoje. Se você vai aprender com a sua esposa, se você vai aprender com o seu marido, quando é cônjuge, casado, tá? Ou vive junto, assim, né? Mesmo que não seja casado, né? Esqueci, me fugiu o nome agora disso. União estável, né? Mora no mesmo endereço e tal. No caso de casais, tá? Casal, marido e mulher, tem uma política na associação, então vocês têm um desconto bem especial, tá? Então, se você vai aprender, você fala comigo, que eu te informo isso para a gente não ficar só em detalhes aqui, tá bom? E por último, eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês, bem rapidinho, tem menos de um minuto para a gente finalizar. Medite. É um curso de meditação transcendental. Bom, quero agradecer aqui a sua presença nessa aula. Espero que você tenha gostado e tenha esclarecido do que se trata a meditação transcendental. Qualquer dúvida que você tenha, você vai acessar nessa página, tem um botão para você acessar o meu WhatsApp e falar diretamente comigo. Tá? Eu vou tirar todas as suas dúvidas, qualquer coisa que você queira perguntar e também para agendar a sua aula. Você vai ver aqui que vai ter as datas dos próximos cursos na sua região aí, nas regiões que eu atendo. Então, tem um botão aí para você entrar, você vai para uma página que vai mostrar isso. Está tudo bem fácil. E também o WhatsApp para falar comigo. Então, eu fico aí à disposição para tirar toda a sua dúvida, para fazer a sua inscrição na técnica, o próximo passo, que é a instrução da técnica, preencher a ficha, fazer a entrevista. É só você fazer o contato aqui comigo e eu estou
à disposição. Então, clica aí no botão do WhatsApp e fala agora aqui comigo. Provavelmente, na maioria das vezes, eu respondo com rapidez. Então, estou aqui para tirar as suas dúvidas e agradeço a oportunidade que você me deu de transmitir, né, essa parte desse conhecimento para você. Mas desejo muito que você tome essa decisão de aprender essa técnica, às vezes a gente pode pensar no investimento que a gente vai ter que ter. Será que eu vou conseguir meditar? Será que vai funcionar? Eu garanto para você que se você fizer a técnica, você vai conseguir praticar. Já repeti isso algumas vezes, né? E você vai ter resultado. E é um investimento para a vida toda. Você não vai ficar pagando mensalidade para poder meditar, para poder ter auxílio, né? É um investimento que você faz uma vez e que livra muitas pessoas de remédios, livra muitas pessoas de um mal-estar que está tendo, né? Com desconfortos como depressão, insônia e tudo mais. Então, o seu bem-estar não tem preço, né? Tem muitas coisas que a gente gasta, né? Financeiramente, com tanta coisa, que às vezes, quando a gente vê, foi um dinheirão, né? E a gente não teve resultado com aquilo. E às vezes são coisas supérfluas também que a gente faz, né? Então, faça esse investimento para você. Se você realmente sentir no seu coração, faça esse investimento na sua vida e você vai ver o resultado que você vai ter, né? E ter um comprometimento com o seu bem-estar é muito importante. Então, não deixe para fazer amanhã, não deixe o seu bem-estar para daqui a pouco, para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, né? Faça agora o que precisa ser feito. Você vai sentir a diferença disso na sua vida. Eu estou aqui para te apoiar. É, já apoiei tantas mil pessoas com esse conhecimento e vai ser um prazer conhecer você diretamente, conversar diretamente aqui com você e poder, em breve, transmitir esse conhecimento para você. Ok? Então, qualquer dúvida, a gente se vê agora via WhatsApp ou por chamada de vídeo ou por telefone, como você achar melhor. Ok? Então, até breve. Obrigado. Tchau, tchau.